Sabe aquela visão antiga de que sistemas de gestão e normas globais são só uma burocracia chata? Aquela famosa caixa que a gente marca só para cumprir tabela? Bom, esquece isso. Nesta análise explicativa sobre o artigo Architecting Organizational Excellence, a gente vai explorar um paradigma totalmente novo. Quando o compliance organizacional é estruturado usando a metodologia Vieira Costa, ele deixa de ser um peso morto e se transforma literalmente na arquitetura fundamental para uma lucratividade massiva e super previsível nessa nossa era digital. E aí entra a pergunta de $1 milhão, aquela que assombra quem lidera o mundo corporativo moderno. Por que duas empresas do mesmo setor, com exatamente o mesmo certificado ISO lá na parede da recepção, têm margens de lucro tão absurdamente diferentes? Pois é, enquanto uma sangra para manter as contas no azul, a outra domina o mercado brincando. O que cai por terra aqui é a ilusão de que o simples fato de pendurar um diploma na parede vai garantir algum sucesso sistêmico. O segredo, gente, não está no selo, está na engenharia por trás dele. Então, para mapear essa jornada que tira a operação do caos total e a leva para a lucratividade real, a gente vai cobrir 5 etapas rápidas: os desafios da indústria 4.0, a pirâmide de maturidade, a fundação técnica, os pilares de aplicação e, finalmente, a engenharia do lucro. Começando pela etapa 1, sobrevivência na indústria 4.0. Legal, vamos mergulhar nisso aqui. O mercado atual simplesmente não perdoa quem só faz o básico. O modelo tradicional de gestão é quase um emaranhado de fios, sabe? Um caos de processos isolados e cheios de desperdícios invisíveis. Em contrapartida, a engenharia do lucro traz um ecossistema super limpo e digitalizado. Sai de cena aquela confusão burocrática e entra uma estrutura totalmente conectada, onde os sistemas de gestão funcionam como a verdadeira espinha dorsal que gera margem líquida. E para entender onde o dinheiro está escorrendo pelo ralo, a gente tem o que chamamos de bússola Vieira Costa. Processos que ainda dependem de papel e departamentos que não se conversam geram um desperdício crônico terrível. O padrão 4.0 corta esse mal pela raiz. Ele desburocratiza e integra a operação inteira. E o resultado prático disso? A empresa fica pronta para parceiros globais e exportações, saindo daquele nicho espremido de baixo valor direto para mercados de altíssima rentabilidade. O que nos leva à nossa segunda etapa, a pirâmide de maturidade organizacional. Agora, o mais interessante de tudo isso é como esse framework visualiza a empresa como se fosse um andaime gigantesco e interligado. Atingir a excelência não é dar um salto cego no escuro, é uma escalada super calculada. Não tem atalho, não tem mágica. Você não chega ao topo sem antes construir uma base de granito extremamente sólida. Essa escalada acontece em 3 níveis exatos. A base é onde a gente garante que o feijão com arroz funcione, tipo processos iniciais e ferramentas rodando com perfeição. O meio já é aquela zona de integração pesada, onde entram exigências automotivas e as famosas normas ESG. Só depois de cimentar muito bem essas duas camadas é que a gente atinge o topo, que são aqueles modelos globais de negócios, onde a eficácia absoluta encontra o foco total na indústria 4.0. Indo para a parte 3, a fundação e o arquiteto. Mas, convenhamos, nenhuma arquitetura para em pé sem um bom mestre de obras e cálculos absurdamente rigorosos, certo? De um lado, a gente tem o arquiteto disso tudo, Thiago Nossi Costa, com mais de 20 anos de experiência executiva no mundo real e cadeiras em conselhos internacionais de padronização. Do outro lado, uma biblioteca gigantesca de conhecimento validado. São compêndios imensos, milhares de páginas. Ou seja, não é só teoria de gaveta, é autoridade materializada que instrui o mercado global de verdade. E aqui tem um número que é literalmente o alicerce dessa história toda: 4.070. Estamos falando de mais de 4.000 horas de especialização científica e documentada. Horas que unem qualidade automotiva, normas ESG, o rigor matemático do Lean Six Sigma e a indústria 4.0. É um domínio prático brutal para garantir que os resultados sejam simplesmente inquestionáveis. E detalhe, esse conhecimento massivo não fica lá estagnado. Ele roda em um ciclo que a gente chama de engrenagem de transferência. Começa com o aprender contínuo. Depois vai para o normalizar, atuando lá na raiz, nos conselhos que ditam as regras globais. Depois desce para a implementação implacável no chão de fábrica e, por fim, o ensinar. Exatamente esse ciclo fluido que transforma regras chatas e rígidas em uma cultura corporativa viva, que se sustenta sozinha no dia a dia. E, para provar que a estrutura é forte, ela tem que apanhar, não é mesmo? Toda essa metodologia foi forjada na linha de frente, nas cadeias de suprimentos mais punitivas e exigentes do planeta. Estamos falando de navegar no nível de exigência de gigantes como Stellantis, General Motors e Toyota.
Sobreviver a essa pressão global é a prova de fogo definitiva de que essa arquitetura realmente funciona. Validada a fundação, chegamos na quarta etapa, os pilares da aplicação executiva. Isso ilustra de forma brilhante como a gente tira o planejamento estratégico das nuvens e joga para ação concreta. Não tem espaço para amadorismo aqui. São 4 pilares muito bem estruturados, 4 frentes táticas projetadas para pegar qualquer operação e reformar tudo de dentro para fora simultaneamente. Funciona assim. A reengenharia de margens muda a cultura e arranca a burocracia inútil. Logo em seguida, a integração Indústria 4.0 digitaliza processos críticos para matar aqueles desperdícios que a gente nem consegue ver a olho nu. O terceiro passo desenvolve os fornecedores taticamente, blindando a cadeia contra riscos e quebras. E para fechar, a adequação ao ESG destrava de vez as portas para novos mercados globais e clientes dispostos a pagar muito mais. E finalmente chegamos ao grande clímax do nosso explicativo. Etapa 5. Resultados: a engenharia do lucro. Então, o ponto crucial aqui é o seguinte: fundação bonita e pilar forte só servem para uma coisa, que é sustentar resultado que cai na conta. Quando você alinha inteligência global, arquitetura de processos e impacto operacional, o cruzamento disso tudo é um serviço direto pro EBITDA. O sistema de gestão deixa de ser custo e vira a máquina que maximiza o lucro. Para colocar isso em perspectiva, vamos aos números. A primeira métrica acerta o alvo em cheio, um aumento médio de 20% no retorno financeiro. Como? Direcionando a empresa, de forma super padronizada, para nichos de mercado onde as margens são gigantescas. E a mágica acontece porque, enquanto o retorno sobe, o peso nas costas da operação cai absurdamente. A gente observa uma redução estrutural média na casa dos 35%. São cortes cirúrgicos, eliminando de vez aquelas falhas e desperdícios crônicos que ficam ali escondidos na linha de produção sugando dinheiro. Acelera isso com a tecnologia certa, e o ganho em otimização bate em 40%. A automação 4.0 pega aquele esforço braçal e analógico que é lento e custoso e transforma em velocidade digital com altíssima precisão. Para fechar essa bateria de dados, se a gente olhar lá fora para os fornecedores, temos uma redução drástica de 25% nos custos da cadeia de suprimentos. E olha só, isso não é esmagando o parceiro por preço não, é criando aliança estratégica e eficiência de verdade. Com essa avalanche de números impressionantes em mente, a gente precisa dar um passo para trás e entender o propósito real de tudo isso. Toda essa arquitetura fantástica gira em torno de uma filosofia que é inegociável. O padrão não é o destino. O padrão é a fundação. Sistemas de gestão nunca deveriam existir para enfeitar a parede de empresa. Eles servem para construir organizações indestrutíveis, altamente rentáveis e blindadas contra crises. É só a partir dessa base absurdamente sólida que a verdadeira engenharia do lucro pode alcançar qualquer tamanho. E aí fica aquela reflexão provocativa para quem lidera o jogo. Como exatamente vocês vão construir a arquitetura da excelência de vocês daqui para frente?